Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. Depois dessa nossa mudança de paradigma aqui, eu vou falar sobre um assunto muito importante hoje. É um assunto assim interessante. Esse canal aqui, para quem não sabe, quem ainda não assistiu aos vídeos mais antigos, é um canal que se encaixa sem dúvida nenhuma no conceito de nova masculinidade. E hoje eu vou falar exatamente sobre uma outra vertente de nova masculinidade. Eu tenho defendido aqui uma vertente um tanto quanto tradicional, conservadora. E hoje eu vou falar sobre a vertente que, na minha opinião, é a mais radical dessa nova masculinidade até onde eu já estudei. E é uma vertente que tem crescido cada vez mais, e aí eu posso afirmar, sem nenhum medo de errar aqui, que, olha, pelo que eu vi, realmente o movimento feminista venceu a batalha, e vocês vão entender isso melhor agora. Bom, como eu disse, esse aqui é um canal sobre nova masculinidade, então eu vou explorar hoje essa corrente que, na minha opinião, é a mais forte do movimento neomasculinista atual, ou pelo menos a mais radical, que são os MGTOWs. Eu vou dar 2 pontos de convergência do porquê que eu acho que o MGTOW é um movimento que tem uma certa abordagem válida, e vou dar 2 pontos de divergência do porquê eu divirjo do movimento MGTOW e porquê eu não posso ser considerado, então, um defensor do movimento MGTOW. Mas, de qualquer forma, eu acho importante abordar essa vertente neomasculinista porque é uma das que mais cresce e ela é extremamente radical. Tem influenciado muitos jovens, eu tenho acompanhado aqui nos canais, nas comunidades, muitos jovens se convertendo a essa filosofia, a essa doutrina, e aí eu vou falar um pouco sobre ela, beleza? Eu vou começar aqui fazendo o seguinte, e boa parte do que eu falar aqui também está nesse vídeo. Eu vou deixar os links aqui embaixo de algumas comunidades MGTOW, para quem quiser saber, e algumas outras referências que eu fizer aqui a reportagens ou a estudos ou qualquer coisa, eu vou deixar no link aqui também. Mas para começo de conversa, eu vou ler aqui na Wikipedia a definição do que são os MGTOWs, que é um movimento que, como eu disse, é da nova masculinidade, certo? Assim, antes, que haveria uma reação masculina contra o feminismo, isso para mim era muito claro que em algum momento da história isso iria acontecer. Qualquer pessoa que já estudou um pouquinho de história, tem uma noção de que a história ela é composta por movimentos e contra-movimentos. Se você, por exemplo, estudar a filosofia do Hegel, eu sou muito simpático àquele método de interpretação histórica que o Hegel leva a cabo. Você tem sempre uma tese e uma antítese, ou seja, você tem um movimento, um contramovimento, e você tem uma síntese depois desse embate. Então é exatamente isso. O movimento feminista surgiu mais ou menos há uns 150 anos atrás. Hoje a gente está na terceira onda do movimento feminista, e a reação masculina ela realmente demorou muito para vir. Ela começou mais ou menos ali no início da década de 90 do século passado, mas ela cresceu de uma forma muito rápida, e eu digo, ela tem me assustado pela radicalidade que ela tem assumido. Vocês vão entender melhor o que eu vou falar aqui agora quando a gente estudar essa vertente da nova masculinidade, que são os MGTOWs. Pois bem, a definição da Wikipedia sobre MGTOWs eu achei bem interessante, é bem dentro daquilo que realmente eu tenho percebido ser a filosofia deles, assim, do que eu tenho estudado. Eu vou ler, é o seguinte: os membros da comunidade MGTOW acreditam que os enredos tradicionais e românticos com mulheres são falhos, levando em conta uma análise de custo-benefício e de risco-benefício. Os MGTOWs podem ser descritos como homens frustrados com o desequilíbrio nas leis que favorecem as mulheres e a falta de incentivos para encontros românticos ou namorar, que optam em focar no cuidar de si mesmos. Ou seja, são homens frustrados com as questões jurídicas e por isso acham que melhor do que você se envolver com a mulher é você simplesmente focar no seu próprio desenvolvimento pessoal. Essa é uma das principais filosofias deles. Alguns MGTOWs expressam descontentamento porque veem as mulheres como hipergâmicas e manipuladoras. Um MGTOW completamente realizado é alguém que evita todos os relacionamentos com mulheres a curto prazo, a longo prazo, romântico ou de outra forma qualquer. Isso aqui é uma citação do Business Insider dentro da própria definição do que é MGTOW na Wikipedia. Bom, então, eu estou falando MGTOW, mas você está perguntando, o que é esse MGTOW que você está falando? Bom, MGTOW é uma sigla inglesa para a seguinte expressão: Men going on their own way. Como seria uma tradução livre para o português, seria homens seguindo seu próprio caminho. Nada mais do que isso. Aí eles fazem essa sigla, que significa isso. Então, homens seguindo seu próprio caminho.
Então vamos lá, eu vou falar de 4 princípios MGTOWs aqui nesse vídeo. Não vou aprofundar muito, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso. Eu não quero deixar esse vídeo vai ficar muito extenso, eu não quero deixar o vídeo muito longo. Vou abordar agora, mais assim, daqui para frente, alguns temas específicos sobre feminismo, sobre outras linhas de pensamento neomasculinistas. E eu sei, como eu disse, né, no começo do vídeo, não vai ser um assunto muito popular, mas enfim, eu acho importante deixar esse registro aqui, porque, como eu disse, a reação masculina ela tem sido mais desproporcional ainda do que aquilo que eu imaginava que poderia acontecer. Primeiro ponto que eu tenho de convergência com o movimento MGTOW. Uma crítica ao movimento feminista. Bom, mulheres, principalmente feministas, eu sei que para vocês aqui eu vou estar fazendo mansplaining, mas me desculpa, data vênia, já há alguns anos na minha vida, eu tenho ouvido várias mulheres me dizendo como ser homem, o que eu posso, o que eu não posso fazer, o que eu tenho ou não, né, deixar de fazer. Então, assim, women's explaining também o tempo todo eu tenho ouvido já, então, por favor, peço licença para também poder falar um pouco aqui sobre esse movimento, porque não tem como falar de neomasculinidade sem fazer uma crítica também ao feminismo. Portanto, essa é uma questão que tem que ser levada em consideração. A crítica que o movimento MGTOW, assim como a crítica que todos os movimentos neomasculinistas fazem ao feminismo, é procedente, na minha opinião, certo? A gente critica tanto a primeira onda, como a segunda, como a terceira onda do feminismo. Isso é um ponto comum que eu tenho com a comunidade MGTOW e com todas as escolas neomasculinistas, como eu disse, né? Eu, no caso, na classificação deles, eu sou um tradicional conservador, por mais absurdo que possa parecer, mas enfim, para quem me conhece entende do que eu estou falando. Mas eu sou considerado um tradicional conservador pelo simples fato de que eu acho que homens e mulheres ainda devem se relacionar. Vocês vão ver que um dos pontos que eles defendem é exatamente que homens e mulheres devem deixar de se relacionar. Mas enfim, então a crítica ao feminismo é um ponto no qual eu convijo com o movimento MGTOW. Não vou entrar em detalhes agora aqui nessa crítica, porque eu vou fazer outros vídeos sobre isso. Então, mas isso é um ponto, primeiro, que eu convijo com vocês do movimento MGTOW. As consequências nefastas que o feminismo trouxe para a sociedade nos últimos 50 anos são evidentes para mim. Eu acho que como eu disse, qualquer neomasculinista vai concordar com isso. E eu vou falar sobre isso em outros vídeos, então não vou aprofundar muito agora. Um segundo ponto no qual eu concordo com a comunidade MGTOW. Eu concordo que realmente a gente viva numa sociedade cada vez mais ginocêntrica e misândrica. Por incrível que pareça, né? Alguém agora pode estar estranhando, mas achava que era o contrário. É porque o feminismo diz que a gente vive numa sociedade falocêntrica, né? E patriarcal, mas na verdade, se a gente for analisar, pelo menos no mínimo, do ponto de vista jurídico, a coisa já se inverteu há muito tempo. A gente vive realmente numa sociedade que é cada vez mais misândrica e ginocêntrica, como eu disse, pelo menos do ponto de vista jurídico. Você vê que existem várias leis e cada vez surgem mais leis que privilegiam as mulheres em detrimento do homem. O homem está sempre sendo colocado em segundo plano, já há muitas décadas que a legislação vem facilitando isso. Então, esse é um outro ponto no qual eu convijo com a filosofia MGTOW, concordo completamente. Realmente, as leis de família, as leis penais, as leis de previdência, enfim, tudo isso protege a mulher muito mais do que o homem. Veja, por exemplo, imagine o seguinte, se eu, hoje, chegasse em casa e pegasse o celular da minha esposa e mexendo lá, visse a mensagem de alguém. Então descobria que realmente ela estava me traindo, vou lá na minha cozinha, pego uma faca e mato minha esposa. Beleza, por esse motivo. Agora imagina o contrário, a mesma coisa. Eu estou deitado na minha cama dormindo, ela chega, pega o meu celular e vê uma mensagem que ela não gostou, por algum motivo. Ela viu lá, fulana mandando isso, eu detesto essa fulana, esse Duarte realmente é um sem vergonha. Vai lá, pega uma faca e me mata. Ou seja, me matou pelo mesmo motivo, certo? Só que no primeiro caso, eu cometi um feminicídio. A minha pena vai ser mais alta do que a dela. Qual que é a lógica nisso? Eu pergunto, qual que é a lógica da pena dela ser menor do que a minha? Não matou pelo mesmo motivo? Eu morri porque eu era homem e ela morreu porque era mulher. Ciúme nos dois casos. Agora, por que é que a pena para mim será mais alta do que a pena para ela? Então você tem feminicídio, mas você não tem nada correspondente do lado da perspectiva masculina. Outra coisa, gente, quem trabalha na prática jurídica sabe que varas de família geralmente são muito, mas muito mais favoráveis às mulheres. Questões de guarda, questões de pensão, a versão da mulher sempre prepondera, né? Eu trabalho assim diretamente, né, com essas questões, eu trabalho no Poder Judiciário, então a gente sabe que
A versão da mulher sempre prevalece, a mulher sempre tem um favorecimento jurídico, né, nessas questões de família, pensão e etc. Um outro exemplo aqui também, a Lei Maria da Penha. Gente, a Lei Maria da Penha é uma lei importante, sem dúvida nenhuma, sabe? Porque realmente existem mulheres que sofrem violência, isso é uma coisa que eu também trabalho até de certa forma, e existe mesmo. Agora, a gente não pode negar que, por outro lado, essa lei traz possibilidades de um oportunismo sem fim por parte das mulheres. Imagina o seguinte, se a minha esposa chega numa delegacia, né, e fala o seguinte, olha, meu marido gritou comigo e me agrediu psicologicamente, me empurrou. Sabe o que vai acontecer? Os policiais virão até a minha casa, isso se não me algemarem, né, vão me conduzir à delegacia, se não já não algemado. Chegando lá, eu vou ter que dar minha versão pro delegado e até, vamos supor que eu não tenha feito nada, tá? Vamos supor que ela tenha ficado com raiva de mim, porque ficou com ciúmes. E olha, acreditem, né? Tem muita denúncia falsa. Eu tenho uma amiga que é delegada e a gente sabe que tem muita mulher que realmente denuncia o cara, às vezes porque está com raiva, porque está com ciúme, vira e mexe, vem à tona esse tipo de caso. Então, eu vou ter que ser ouvido na delegacia, vou ter que ser interrogado e até explicar que não aconteceu nada, meu amigo, eu já vou estar respondendo um inquérito policial. Isso se eu não começar a responder uma ação penal. Então é muito complicado. Agora, se eu chego na delegacia e falo, olha, minha esposa me bateu, ela me esmurrou, me agrediu na cama. Sabe o que os agentes provavelmente vão falar para mim? Cara, tu não é homem, não? Então, assim, em geral, eu concordo com a filosofia MGTOW nesse ponto. As nossas leis, as leis previdenciárias, a mulher se aposenta mais cedo do que o homem. Por que a mulher tem que se aposentar mais cedo do que o homem? Ela não decidiu ir para o mercado de trabalho? Não foi uma conquista delas? Por que, né, a gente está em vias de uma nova reforma da Previdência? Por que é que as mulheres têm que se aposentar antes que os homens? Ah, Duarte, né, alguns alegam, porque tem dupla jornada, mas ora... Essa questão da dupla jornada hoje é muito relativa. Tem muitos homens também que têm dupla jornada. E se a mulher tem uma dupla jornada, na verdade ela está meio que presa ainda a um paradigma antigo que muitas vezes as próprias feministas, né, são contra. Porque essa história da dupla jornada é aquela ideia da dona de casa, que tem que cuidar de tudo. Né? Enfim, mas eu não vou aprofundar muito aqui. Para mim, eu não vejo muito sentido. A mulher foi para o mercado de trabalho assim como o homem, então as leis para os dois tinham que ser iguais, porque isso é um dos pressupostos do feminismo. Sei que vão poder argumentar que não, mas a gente, como eu disse, dupla jornada, outras coisas, mas para mim não faz sentido. Tá? E, gente, eu poderia falar muitas outras coisas aqui do ponto de vista jurídico nos quais a mulher é favorecida, mas eu não quero me estender muito para dizer. Então, meus caros amigos, né, membros da comunidade MGTOW, nesses dois pontos nós concordamos, nós convergimos. A crítica ao movimento feminista, seja a primeira, segunda e terceira onda, bem como a questão da sociedade, pelo menos do ponto de vista jurídico, porque sociológico também já é assim, mas vamos ficar mais no jurídico, misândrica e ginocêntrica. Beleza, isso é um fato para mim incontestável. Agora, quais são os outros dois pontos, também muito comuns da filosofia MGTOW, do qual eu discordo? Primeiro ponto, isso é dito de uma forma ou de outra, de acordo com o MGTOW que está defendendo, né, a proposição varia um pouquinho de forma, mas o conteúdo é sempre o seguinte: todas as mulheres são hipergâmicas, manipuladoras e interesseiras. O que é hipergamia? Hipergamia tem... Bom, traduzindo aqui, né, faz soar um pouco moralista, mas a hipergamia seria uma espécie de promiscuidade. Então, em primeiro lugar, a gente tem que colocar algumas questões aqui. Eu não vou nem entrar no mérito sobre a hipergamia agora feminina e nem a masculina, porque eu vou falar disso no outro vídeo que eu vou fazer sobre uma crítica a alguns aspectos do feminismo. Mas eu vou simplesmente explicar por que é que eu não concordo com essa afirmação comum à filosofia MGTOW, de que toda mulher é uma hipergâmica ou uma promíscua, interesseira e manipuladora. Caras, porque na minha opinião, com todo o respeito, isso é a versão masculina da cultura do estupro. Eu não consigo ver de uma forma diferente. Isso, para mim, é a cultura do estupro invertida. Assim como a cultura do estupro alegada pelas feministas é uma inversão ilógica, irreal, é uma generalização que quer marginalizar os homens, de uma forma geral, dizer que todas as mulheres são manipuladoras, hipergâmicas e interesseiras também é, na minha opinião, vou até bater no microfone aqui, também, na minha opinião, é uma generalização que não procede. Sem dúvida nenhuma, todas as mulheres hoje foram influenciadas pelo feminismo. Eu não conheço uma que não tenha sido. Pelo menos pela primeira onda e pela segunda, todas as mulheres foram influenciadas pelo feminismo. Agora, nem todas foram influenciadas pela terceira onda. E eu sei que vocês criticam quem faz essa distinção entre feminismo moderado e feminismo radical. Mas, enfim, a primeira coisa que tem que ser observada é isso. A segunda questão aqui é o seguinte:
Obviamente existem exceções, né? Vocês chamam as conservadoras de conservadias, né? Um termo bem pejorativo, porque vocês realmente não acreditam em mulheres que possam não ser feministas ou não ter uma perspectiva exclusivamente feminista. Bom, eu discordo disso. Eu acho que existem exceções. Eu conheço mulheres que são exceções a essa questão e realmente não concordam com o feminismo e já têm visto as consequências trágicas que esse movimento tem trazido na Europa, né? Como os homens herbívoros, por exemplo. Ah, sim, eu estava falando de legislação que eu concordo. Tem um projeto de um deputado sueco que está querendo obrigar os homens a urinar sentado, para você ver o tipo de invasão que a legislação já está tendo na vida masculina. Tá querendo... Vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser analisar. Mas voltando. Então existem mulheres que realmente estão vendo o exagero, né, esse tipo de exagero que o feminismo tem produzido, e elas realmente são contra, elas são avessas a esse tipo de comportamento e realmente adotam uma postura um pouco mais feminina. Elas realmente são mulheres que têm aversão ao feminismo. Então, na minha opinião, esse é um ponto do qual ainda não estou convencido, de que todas as mulheres, sem exceção, são manipuladoras e hipergâmicas. Aí se fala muito em unicórnios, né? Eles ainda dizem, não, realmente não são todas, mas tem um ou outro unicórnio. Unicórnio na linguagem MGTOW e na linguagem neomasculina de uma forma geral são aquelas mulheres que seriam exceção da exceção e que seriam as únicas com as quais ainda valeria a pena se relacionar. Dentro da filosofia MGTOW é isso. Então, eu não concordo com essa afirmação, acho muito assim, muito geral, tem um caráter muito geral e para mim é a versão masculina da cultura do estupro. Então, não concordo com essa afirmação. Uma segunda afirmação do movimento MGTOW, com a qual eu não concordo, é a de que homens e mulheres não precisam se relacionar, que os homens não precisam das mulheres, que a melhor coisa que os homens fazem é não se relacionar com mulheres. Eu sei que eu vou ser extremamente criticado pela comunidade MGTOW por estar afirmando aqui isso. Como eu disse, vocês vão me chamar de conservador, de gado de valor, de blue pill, né? É uma expressão muito utilizada. Red Pill é um outro movimento neomasculinista, enfim, o Blue Pill seria eu, o cara que ainda está o gado, ou o tradicional conservador. Mas, cara, do ponto de vista materialista, se a gente for fazer uma análise do ponto de vista mais material, aí eu estou parcialmente de acordo com vocês. Beleza, realmente hoje, por conta dessas leis que a gente tem tido cada vez mais avessas ao homem, cada vez mais prejudiciais ao homem, realmente tem ficado muito complicado você se relacionar com uma mulher. Né, do ponto de vista material. É porque aqui no Brasil a coisa ainda não está tão avançada, mas em países da Europa já existem legislações que realmente inviabilizam qualquer tipo de relação entre homens e mulheres, assim como nos Estados Unidos. Né, você tem a questão do assédio, que realmente é meio que uma faca de dois gumes, porque tem o não, é uma campanha, por exemplo, que mesmo aqui no Brasil, muitas mulheres têm defendido e muitas feministas têm defendido. Aí você pode dizer assim, não, Duarte, mas não tem que ser levado ao pé da letra, também não pode ser tão radical. O que essa campanha quer evitar é aquele assédio abusivo, aquele assédio invasivo. Ok, o grande problema é que seja um assédio invasivo, ou seja uma corte, seja o cara galantear a mulher de forma educada, fica muito na subjetividade da mulher. Esse é um problema. Tá entendendo? Vou falar de algo que já aconteceu comigo. Eu lembro de uma vez que eu estava conversando com uma pessoa, a conversa estava muito boa, estava fluindo, mas aí por conta de um embate político, por uma questão política, no caso eu até lembro que era a tal da cultura do estupro, que eu disse para essa mulher que eu não concordava com isso, eu achava uma generalização absurda. Ela ficou com raiva de mim, ela ficou com, na verdade, um ódio ali no momento, e eu fiquei pensando, gente, se já tivesse no Brasil aqui essa questão do Me Too, né, que lá nos Estados Unidos está muito forte, com mais pressão, essa mulher poderia simplesmente ter levantado da mesa gritando que eu estava assediando e sendo grosseiro e sendo rude por conta de uma questão política. Então, o grande problema é a subjetividade que fica nas mãos da mulher. Porque, realmente, o assédio, o abuso, ele tem que ser combatido. Mas o problema é deixar isso exclusivamente na mão da mulher, porque de uma hora para outra, enfim, ela pode não ir mais com a sua cara e simplesmente dizer, olha, esse cara estava me assediando, você vai ter problema com isso. Então, eu concordo que, do ponto de vista material, está realmente algo cada vez mais desvantajoso se relacionar com a mulher. Né? Historicamente, uma das questões que sempre fez com que homens e mulheres se envolvessem do ponto de vista masculino tradicional era a questão do homem que era o provedor, era o protetor e etc. E do ponto de vista da mulher era a questão sexual,
a questão da prole que a mulher daria ao homem, o cuidado que ela teria com a casa, mas a gente sabe que hoje esse jogo está totalmente invertido, né? Então hoje o homem não precisa mais tanto de uma mulher para essas coisas. Na cabeça da filosofia MGTOW, mulher é exclusivamente para sexo, não tem que se assumir nenhum tipo de compromisso, não ter filhos, não se arrumar com mulher que tem filho também, enfim. Então, do ponto de vista material, faz até algum sentido isso, realmente. Agora, se a gente for adotar uma perspectiva mais espiritual da vida, aí, me desculpa, a perspectiva exclusivamente material faz sentido, mas quando você traz à baila a questão da espiritualidade, isso é muito relativizado e, na minha opinião, é por uma questão até esotérica, por uma questão espiritual, porque eu acho que a energia masculina e a energia feminina, elas precisam sim uma da outra para se complementar. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, de que é fundamental, então, nessa perspectiva, que a energia feminina se relacione com a energia masculina. É claro que tem também, vocês fazem uma crítica sobre isso, que é o seguinte: bom, Duarte, você está defendendo um ponto de vista tradicional conservador. Esse ponto de vista está em extinção, porque nenhuma mulher mais hoje vai concordar com você. Porque, da mesma forma que você acha que o homem tem que ser o provedor, e eu já fiz vídeos aqui no canal sobre isso, que o homem tem que ser o provedor, que o homem tem que sustentar a mulher, se for o caso, enfim, tem que cuidar. A mulher também, nesse modelo, ela tem que ser submissa ao marido e tem que respeitá-lo. Agora, qual que é a mulher que vai querer fazer isso hoje? Concordo com vocês, né, que esse é o grande dilema entre o conservadorismo, né, o tradicional conservadorismo da nova masculinidade, e filosofias como MGTOW, Red Pill e PUA. Porque, realmente, eu acho que eu sou o tipo de cara que está em extinção. É por isso que eu disse no começo do vídeo que as feministas, realmente, o movimento feminista, ele ganhou a batalha. Porque de um lado você tem cada vez mais mulheres ocupando espaços e do outro você tem cada vez mais homens desinteressados nas mulheres, que simplesmente têm usado mulheres só para sexo. A gente sabe que hoje a questão da sexualidade, do sexo está muito facilitado. Até alguns anos atrás, uma mulher que fosse hipergâmica, ela era mal vista pela sociedade, assim como o homem também sempre foi, né? Eu acho que o feminismo ele criou uma ideia de que a hipergamia masculina sempre foi tolerada e sempre foi admirada, quando, na verdade, por exemplo, no meio que eu fui criado, nunca foi tolerada. A hipergamia masculina ou a feminina sempre foi muito censurada. Mas elas generalizam exatamente para poder incentivar as mulheres a também praticar esse tipo de comportamento, e as consequências disso a gente tem visto hoje. De certo modo, o próprio movimento feminista ajudou a especulação MGTOW, por exemplo, PUA, né, que são os sedutores, porque hoje é muito mais fácil você conseguir sexo casual com a mulher sem que isso traga nenhuma consequência para você aqui no Brasil. Como eu disse, na Europa, nos Estados Unidos, está cada vez mais complicado, porque hoje em dia, por lá, a mulher pode te acusar de assédio se você, por exemplo, tem sexo casual com ela e no outro dia não manda mensagem, não liga. Isso pode ser considerado um relacionamento abusivo, porque você teve sexo e não quer mais saber dela. Então aqui no Brasil ainda não está nesse nível. Mas eu não duvido muito que vai demorar para chegar nesse ponto. Mas o fato é que essa questão do sexo hoje é realmente muito relativo. Você hoje tem aplicativos, você tem redes sociais, você tem o sexo pago, que inclusive eles também incentivam muito. Da perspectiva material, realmente faz sentido esse tipo de afirmação, mas como eu disse, numa perspectiva mais espiritual da vida, que é a que eu adoto, eu ainda entendo que é fundamental que homens e mulheres se relacionem. É por isso que eu também não concordo com esse ponto. É claro que as cláusulas do contrato social da relação entre homens e mulheres têm que ser urgentemente revistas. Isso é um ponto no qual eu concordo com toda a neomasculinidade, a crítica ao feminismo, porque, sinceramente, se for para o cara ter um pensamento tradicional conservador como o meu, né, de que o homem tem que sustentar a mulher, como eu disse, já tem vídeos aqui que eu falo sobre isso, que o homem tem que proteger a mulher, mas a contrapartida que as mulheres tradicionais conservadoras davam ao marido, que era o respeito e a submissão, não existir, sinceramente, aí realmente inviabiliza. Inviabiliza qualquer tipo de relação, porque aí você mergulha numa contradição. Né? Aí realmente é a mulher querer o melhor dos mundos e o homem estar no pior dos mundos. Aí totalmente descabido esse tipo de relação. Mas, enfim, a gente hoje está nesse dilema, né? Você tem um MGTOW que não é, na minha opinião, uma oposição ao movimento, não é o feminismo masculino, porque, na verdade, se eles fossem para ser, como algumas pessoas dizem, MGTOW é feminismo masculino. Não é, cara. Porque, na verdade, eles não estão nem interessados mais no embate com feministas. Eles simplesmente estão pregando e ganhando cada vez mais adeptos aqui no Brasil, como eu disse, tem crescido muito esse movimento. Eles estão simplesmente pregando que os homens têm que deixar as mulheres de lado, dar as costas e buscar o próprio desenvolvimento pessoal. Então, mulher é para, no máximo, sexo. Então, eles não querem mais dialogar com as mulheres. Nós, tradicionais conservadores, talvez sejamos uma oposição
ainda ao movimento feminista. Mas eu confesso que eu também já estou bem desanimado desse debate, porque eu realmente tenho percebido que eu sou um sujeito que está em extinção mesmo, sabe? Não é querendo fazer drama, né? Drama de virginiano, não é isso. Mas realmente porque o dilema hoje é as mulheres não vão querer se relacionar com o tradicional conservador, porque elas não vão querer ser submissas e não vão querer, enfim, respeitá-lo como homem, que tem que ser respeitado, porque é o provedor, é o protetor. E, ao mesmo tempo, os homens estão cada vez mais dando as costas para as mulheres, né? Os que não são tradicionais conservadores, MGTOW, Red Pill, PUAs. Eu vou falar sobre essas outras escolas da nova masculinidade em outros vídeos. Eles estão simplesmente dando as costas para as mulheres, ou só para sexo, ou simplesmente nem para isso. Então, assim, a situação é muito complicada, e eu não sei onde isso vai dar, sabe? Mas eu achei importante trazer esse vídeo. Como eu disse, eu não vou falar exaustivamente sobre esses assuntos, vou voltar a falar sobre eles, porque é muita coisa, muita coisa. Você hoje tem vários canais no YouTube que falam sobre isso, mas o que eu posso dizer é que a coisa está complicada. Você pega, por exemplo, o caso dos chamados homens herbívoros no Japão, né? Que são homens que simplesmente não querem mais se relacionar, sabe? Eles simplesmente deram as coisas, não querem mais saber de mulher, querem saber de jogar videogame, querem saber de buscar desenvolvimento pessoal, querem saber de buscar desenvolvimento profissional, academia, querem pensar em si e não querem mais se relacionar com mulher, porque nessa equação já não é mais lucrativo para eles se relacionarem com mulheres. Aí a consequência inevitável disso é que você tem um contingente cada vez mais, um contingente cada vez maior de mulheres que passam de uma certa idade, que já não conseguem mais se relacionar, e de homens que também passam de uma certa idade e não se relacionam mais e entram em relações também conflituosas. Mas eu não vou falar sobre isso agora, porque isso certamente vai ser objeto de um outro vídeo. Nesse vídeo eu só queria então explicar porque eu não sou um MGTOW, apesar de ter duas convergências, como eu disse, ou seja, na crítica ao feminismo e na sociedade que, ao menos juridicamente, é misândrica e ginocêntrica cada vez mais, e na divergência que eu tenho do movimento, de achar que nem toda mulher é hipergâmica, manipuladora e interesseira, e que o homem, né, não tem essa coisa de que o homem não deve mais se relacionar com mulher. A gente deve se relacionar desde que essas cláusulas do contrato sejam revistas. Do contrato, né, entre aspas, contrato social. É uma questão sociológica, não é uma questão jurídica que eu estou falando aqui, que elas sejam revistas. Beleza? Bom, gente, sobre hoje, né, nesse vídeo era isso. Se vocês gostaram do assunto, eu peço que vocês comentem, deixem o seu gostei, compartilhem esse vídeo. Né? A filosofia MGTOW ainda é uma filosofia que no Brasil está se desenvolvendo, como eu disse, mas está ganhando muitos adeptos. E é isso aí, vamos ver no que vai dar, deixe aí seus comentários, se você não concorda comigo, deixe também seus comentários. Na maioria dos canais MGTOW, eles nem permitem comentários de mulheres. Aqui, se eventualmente alguma mulher assistir ao vídeo e quiser fazer comentário, eu vou deixar, não tem problema, mas assim, desde que não seja também uma coisa muito estúpida, né? Só agressão, palavrão, se tiver alguma argumentação, tudo bem, beleza? Lembrando-se sempre de uma coisa, o movimento de uma única peça pode definir um jogo inteiro. Até a próxima.